a relatora da CPMI do 8 de janeiro, que é a senadora Elisiane Gama, PSD, disse durante entrevista que a comissão vai propor um acordo de delação premiada ao tenente-coronel Mauro Cid. Que estranho, que loucura. Até hoje, esse tipo de proposta nunca partiu de um colegiado legislativo. Abre aspas. Segundo ela, há todas as condições para ocorrer e colocaremos à disposição do depoente. Fecha aspas. A senadora afirmou que aguarda a aprovação da delação em plenário, manifestação da Procuradoria-Geral da República e homologação do Supremo Tribunal Federal. E o circo continua. Então vamos lá, eu quero ouvir primeiro o nosso querido professor Diego Tavares aqui. Ao que me consta, Diego, ao que me consta, a colaboração premiada é uma negociação que parte da defesa em direção ao Ministério Público. Às vezes a polícia participa dessa negociação, mas se o Ministério Público não concordar, ele é o dominus litis, é ele que entra com a ação ou não. Agora, se na CPI os depoentes estão ficando em silêncio, alguém vai fazer colaboração premiada com deputado, podendo fazer com o Ministério Público e com a polícia? Seria mais um pouco de pão para fomentar esse circo? Primeiramente, uma boa tarde, professor Capês, boa tarde, Nelson, Nicole, Dani, toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. E isso me causou exatamente essa estranheza, professor. Como eu sempre digo aqui, eu não sou um advogado criminalista, mas nós ouvimos as notícias, a delação premiada foi algo muito latente na discussão, principalmente da Lava Jato, e agora nós vemos esses expedientes todos se repetindo. Nós dissemos aqui na chamada da matéria, isso nunca antes foi feito em sede de CPI, de CPMI. Então, é algo novo. Eu acho que a senadora ainda teve o cuidado de fazer a consulta, como nós temos aqui, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, e vai aguardar a homologação do STF para fazer ou não. Mas eu acho que a adoção de todos esses procedimentos, principalmente nesse contexto que o professor bem disse, todos os investigados, todas as testemunhas ficando em silêncio, eu acho que valida um pouco aquela tese que nós estamos sempre trazendo aqui, de que isso não passa de uma cruzada para tentar, de alguma forma, chegar ao ex-presidente Bolsonaro. Porque o que nós vemos é apertar esses expedientes, espremê-los, usar as ferramentas das formas mais estranhas possíveis para tentar alcançar, de repente, uma prova. Essa prova eu acho difícil de chegar, mas pelo menos um indício que valide a produção de um novo tipo de prova. Então, não me soa bem e, enfim, vamos aguardar para ver o que vai dizer o PGR, para aguardar para ver se o Supremo Tribunal Federal vai homologar esse pedido, mas não deixa de ser estranho, na minha opinião. Bom, vou consultar aqui nosso outro advogado aqui, que está... Esse assunto para advogado, essas confusões. Professor Dr. Nelson Kobayashi, que assumiu a presidência da Comissão do Empreendedorismo da OAB, não é? Meus parabéns ao nosso querido Nelson Kobayashi. A lei que regulamentou as organizações criminosas, a Lei 12.850, lá de 2013, ela trata da colaboração premiada. E aí, no artigo 4º, parágrafo 6º, ela diz o seguinte: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Hoje em dia nem sei se não participaria. Bom, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração premiada, o qual, quer dizer, o acordo de colaboração premiada ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, ou acusado e seu defensor. Não é estranho uma CPI que é formada com uma pluralidade de parlamentares, aquela confusão, posições divergentes, aquela investigação que não sabe para que lado que vai, parece muito mais um circo do que uma investigação, querer subtrair da polícia e do Ministério Público o poder de negociação com o investigado? Sim, é claramente uma usurpação aí das funções, em especial do Ministério Público e do Judiciário. Primeiro, boa tarde, Capês, Nicole, Dani, Diego, toda a audiência aqui do Linha de Frente.
Interessante, Capês, que olha só se a gente entender o contexto disso, né? Quem é que está propondo a ideia de uma delação premiada ao Mauro Cid? Um parlamento, um colegiado de parlamentares. Por aí a gente já teria alguma desconfiança, algum questionamento a fazer diante da possibilidade legal ou não disso. Mas mais do que isso, em que contexto no parlamento? Diante da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E aí eu me pergunto, o que é que o Mauro Cid tem a ver com os atos do dia 8? É claro que ele está muito enrolado. A situação dele não é fácil. Em especial na situação das vacinas, da falsificação dos cartões de vacina do ex-presidente Bolsonaro, da própria família dele, mulher, filhas, enfim, de algumas pessoas. Ele está enrolado também na questão das joias, ele quem fez ali toda aquela intermediação segundo as investigações e com depoimentos, documentos, aquilo tudo que a gente já sabe e que temos acompanhado nos últimos dias. Mas em relação aos atos do dia 8, se a CPMI não é para investigar os atos do dia 8, eu acredito que haja mais pessoas em condições de delatar e de serem os alvos desta investigação. Não é o Mauro Cid a principal pessoa, se é que é responsável por qualquer coisa dos atos do dia 8, porque nem no governo ele estava no dia 8. Nelson, você é advogado. O César Roberto Bittencourt também é advogado. Você acha que o advogado vai pegar o cliente... Vai fazer uma delação vai propor uma colaboração premiada num palco, num circo, ou ele vai fazer na polícia ou no Ministério Público? Claro que não. Isso é uma papagaiada só para fazer farol. Claro, tem toda a razão. Se tivesse alguma delação premiada, primeiro, seria depois de uma confissão, o que no caso do Mauro Cid não tem. Se ele não confessa a questão da vacina, vai confessar alguma coisa dos atos do dia 8? Se ele não confessa a questão de joias, vai confessar qualquer participação nos atos do dia 8, onde ele nem estava mais no governo? E se tivesse qualquer ideia de delatar, ele procuraria certamente o dono da ação. Se você vai fazer acordo, você vai fazer acordo com quem pode decidir a respeito disso. E quem pode decidir em uma delação premiada, em primeiro lugar, é o próprio Ministério Público, não seria lá no parlamento, onde os parlamentares usariam disso para politizar, capitalizar politicamente, fazer discurso, lacrar na rede social. Essa é a grande realidade. Muito bem. Ô, Nicolas, para você ter uma ideia, nessa colaboração premiada, o advogado conversa com o seu cliente, discute com ele as possibilidades, aí ele propõe parte da defesa. Não é a acusação, quem está investigando, que propõe. A defesa propõe, olha, eu quero fazer uma colaboração premiada. Agora, feita a proposta de colaboração premiada, o Ministério Público tem que aceitar ou não. E mesmo que aceitar, fica em sigilo. E aí são produzidas provas para saber se o que ele está falando é verdade ou se é uma papagaiada, que ele está inventando um monte de coisa para se... Só então o juiz homologa. Como é que você vai, o advogado vai apresentar para uma CPI uma proposta de colaboração premiada, uma CPI que é pública, que tem deputado de tudo quanto é partido, batendo boca, se xingando, se ofendendo, que não termina uma sessão. Aí, na CPI, ele vai tentar comprovar os fatos para que depois seja homologado, quando uma CPI tem prazo certo e determinado para acabar. Nicolas, que Congresso Nacional é esse? É bem estranho, né? Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores, Capês, Dani, Diego e Nelson. Mas eu concordo com a linha de pensamento do Nelson, né? Ou seja, são duas situações diferentes. O caso das joias, dos relógios e a CPI do 8 de janeiro. Então, a ideia central é transformar isso num espetáculo, mais uma vez, né? Ou seja, o Mauro Cid, desesperado, porque certamente receberá uma punição jurídica, ele tenta, de todas as formas, reduzir essa eventual punição através do seu advogado, que em várias entrevistas em outros canais já havia dito que tem todo o interesse de fazer a delação. Mas o que chama a atenção é que eu tenho a impressão que, dependendo do que o Mauro Cid venha a dizer, isso pode até mesmo prejudicar investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, uma vez que ele pode expor alguns dados e elementos, né, das tramas de Bolsonaro em relação às joias, eu diria, né, mais do que necessariamente o golpe. Isso pode, enfim, criar obstáculos para a própria Polícia Federal em termos investigativos, né? Ou seja, ele começa a antecipar, através da sua delação, elementos que a própria polícia deveria investigar. E a gente não pode esquecer de um detalhe, né? Ano que vem nós temos eleições municipais. Então, há o maior interesse dos deputados
de promover a sua autoimagem diante do público, promover espetáculos, exatamente para que tenha algum bom resultado nas eleições do ano que vem. Então, eu acho que a CPI está perdendo um pouco o foco. 8 de janeiro, mas os parlamentares têm esse direito, né, de encaminhar as investigações por onde queiram. A gente viu isso na CPI da Covid, por exemplo, né? Se discutiu de tudo, tinha até situações... Que não deu em nada. Que não deu em nada também, né? Mas vinha um policial ali dizendo que ia comprar vacina nos Estados Unidos, era uma história mais furada que qualquer outra coisa. Então eu tenho a sensação que o Mauro Cid ele vai usar todas as estratégias possíveis e imagináveis para tentar atenuar a sua punição. E uma delas é essa delação. É estranho que o Congresso tenha que fazer isso e não membros do Ministério Público ou Polícia Federal.